pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como os israelitas de nascimento. Os estrangeiros somos nós não somos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas o pão sem fermento. Agora o versículo 24 diz assim: lembrem-se de que essas instruções são uma lei de que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então, seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito. E embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e o adoraram. Amém? Cortou como a gente imaginava que ia cortar, e eu coloquei aqui de novo, então eu li Êxodo 12, do versículo 17 até o versículo 20, e depois eu li do 24 até o versículo 27. Para que eu falei isso? Para vocês entenderem um pouco sobre a Páscoa. A gente comemora a Páscoa hoje como? Com coelhinho, chocolate, ovo e tudo errado. A gente comemora, na verdade, uma festa totalmente pagã, que a deusa Íster, que é a deusa da fertilidade, por isso o símbolo virou um ovo, né? E a gente, sem saber, na ignorância, faz errado. Compra ovo de chocolate, come ovo. Eu, durante a vida inteira, comprei, vendi, fiz ovo de chocolate. Tudo errado, tudo errado. Onde está o erro? A gente simplesmente se desvinculou de Israel. E nós não podemos nos desvincular de Israel. Jesus Cristo veio de lá. Nós somos descendência dele, nós viemos de lá, nossa descendência é de lá. A gente não pode, em hipótese alguma, se desvincular de Israel. E a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Tornou as festas judaicas, são festas extremamente importantes, né? Extremamente importantes. E nós começamos a celebrar algumas no ano passado, e esse ano, mesmo com tudo isso, nós vamos continuar celebrando, porque afinal de contas, quando a gente se separa, quando a gente quer se desvincular de Israel, quer ser um povo à parte de Israel, achando que a gente não tem nada a ver com eles, a gente simplesmente perde o propósito para o qual nós somos feitos. E aí a gente começa a batalhar e a viver e a crer que o nosso propósito nessa terra é voltar para o céu. É ir para o céu, a gente vai para o céu, a gente está aqui para viver bonitinho, comportado, direitinho, e aí o prêmio da nossa salvação é o céu. Como se Deus fosse um cara louco, bipolar, alienado, que um dia te salva, outro dia te tira a salvação. Um dia te salva, outro dia te tira a salvação. E Deus não tem transtornos bipolares. Deus não muda de humor. A palavra dele está acima de todas as outras coisas. Não muda, é imutável. Não tem jeito, ele não volta atrás. E se ele te salvou, você está salvo. O que tem a ver a gente com Israel? Tudo. A gente precisa entender que o nosso laço com Israel é o que nos faz entender o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Que o reino de Deus seja implantado nessa terra. Sabe? Aquilo que a palavra diz venha a nós o teu reino. É pra gente trazer o reino e não pra gente ir até lá. E a gente entende isso como? Quando a gente vê tudo o que aconteceu no período de Páscoa está intimamente ligado aos evangelhos. Aonde, Carol, que você leu isso na Bíblia? Não estou entendendo nada. Então vamos voltar lá. Quando a palavra vai falar do povo no Egito, que o povo foi para lá e foi escravizado, é só a gente lembrar que Jesus também foi para o Egito. Jesus também fugiu para o Egito, em Mateus 2, do 13 ao 15. E é o povo de Israel sendo levado para lá. Depois, a morte dos primogênitos. Quando Jesus foge, é porque os primogênitos vão ser mortos. E aí acontece a mesma coisa lá no Egito. Os primogênitos também são mortos. Quando a gente fala da peregrinação do deserto, do povo dos 40 anos, os 40 dias de Jesus e a tentação no deserto. Quando a gente fala do cordeiro que a gente celebra na Páscoa, que eles mataram um cordeiro, imolaram um cordeiro, reuniram as famílias para comer esse cordeiro,
que era um sinal da libertação do povo, o cordeiro que se deu em sacrifício foi o nosso Senhor Jesus. A Páscoa, essa passagem, essa libertação, não é só um momento de comer chocolate. Não! É uma experiência. Essa festa está dizendo aqui em Êxodo que tem que ser celebrada para a eternidade. Para sempre. Para quê? Para a gente se reunir e comer? Não. Para a gente lembrar que a gente era escravo do pecado. E a gente foi livre com a mão forte do Senhor. A gente foi liberto pelo último sacrifício, do último cordeiro que se entregou voluntariamente. Não é só uma celebração, é uma experiência. E nós vamos passar por essa experiência. Nossa Páscoa vai ser começada a ser celebrada na noite do dia 8 de abril e vai terminar no dia 16. Uma semana e eu vou ir postando as orientações para vocês de como a gente vai fazer o nosso Seder, que é o nosso jantar de Pêssaro, de Páscoa, né? A gente vai tirar, tá aqui, escrito aqui, a gente acabou de ler. Tira tudo que tem fermento da sua casa. Vai sofrer. Ricardo não vai sofrer porque ele gosta de cuscuz. Não tem fermento. Então a gente vai celebrar porque diz que é uma festa permanente. Ah, isso existe no Novo Testamento? Existe. Em Coríntios, Paulo fala isso. Pra gente continuar celebrando as festas. É bíblico. Eu não tô inventando nada que tá no Velho Testamento. Eu estou colocando algo que também precisa ser celebrado no Novo Testamento. Pra gente entender o nosso vínculo com Israel. Pra gente entender aquilo que realmente é a comemoração do que tem que ser celebrado, da experiência que nós precisamos viver. A gente vai passar 7 dias comendo ervas amargas. Pra quê? Pra nós nos lembrarmos do pecado, da angústia, da amargura, da mentira, da opressão, do vício, da prostituição, de tudo aquilo que o Senhor nos libertou. É por isso que nós vamos passar por essa semana, porque é uma experiência. Está escrito lá em Êxodo, uma festa permanente, inclusive para os estrangeiros que somos nós, para que nós não nos esqueçamos. E aí a gente vai falar para os nossos filhos, que festa é essa? É a festa da libertação, onde cada um ficou dentro da sua... E nunca uma festa foi tão propícia para o momento, onde cada um ficou dentro da sua casa, ungiu as suas portas com o sangue do cordeiro, a morte passou do lado de fora e nós não fomos atingidos. Nunca foi uma celebração tão profética nas nossas vidas, como é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E a gente precisa entender que a Páscoa é uma experiência do povo de Deus. Não é uma festinha de chocolate. É um período de passagem, de libertação. E nós estamos nesse período, né? Nós estamos passando pela quarentena forçada. E quem começou o jejum junto com o Descende lá no dia 1º de março vai terminar o jejum literalmente na Páscoa. É uma quarentena assim que foi... Parece até que foi Deus, né, irmãos? Parece até que foi o Espírito Santo que falou para esse jejum acontecer. 40 dias certinho. E nós vamos celebrar. Vamos fazer o jantar. Tem toda uma coisa, uma simbologia esse jantar. Eu vou estar explicando mais pra frente para vocês esses dias. Eu vou estar colocando vídeos curtinhos para dizer como vai ser a nossa mesa, como cada um vai fazer o matzá na sua casa. Que o meu primo Everton e a Aira vivem me perguntando, como que você faz o pãozinho da ceia? Vou fazer um videozinho para explicar como é que a gente vai fazer o matzá. Por que a gente vai tirar tudo que fermenta? O que fermenta? Centeio fermenta, mas a gente nem come centeio. Aveia fermenta, trigo fermenta, cevada fermenta. Tudo que fermenta a gente vai tirar de dentro da nossa casa. Eu vou explicar quais são os 5 itens que nós não vamos comer e o que nós vamos comer esses dias. Porque nós vamos não só celebrar, mas viver essa experiência de libertação que o Senhor nos proporcionou e que o Senhor está nos proporcionando nesse período. O Senhor está nos livrando da morte. Do Brasil. Fala se é ou se não é Deus colocando tudo no seu devido lugar. Nós vamos ser colocados no nosso devido lugar. Nós vamos lembrar que o nosso Cordeiro Pascual é Jesus Cristo e não é o coelhinho. Essa deusa Easter não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com fertilidade. Nós somos um povo fértil porque o Senhor não nos fez estéril e quando Ele faz estéril, Ele abre a madre e amém. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos celebrar essa nossa libertação. Nós vamos clamar por esse povo, nós vamos clamar por essa terra. Vai ser uma semana comendo almeirão, alface romana, tudo que eu nem lembro mais, um monte de erva amarga. Catalônia.
sabe? Pra gente se lembrar, Senhor, obrigado pelo livramento, pela salvação, porque o orgulho não cabe mais em mim, porque a mentira não cabe mais em mim, porque a soberba não cabe mais em mim, porque a arrogância, em nome de Jesus. Nós vamos passar por essa semana, do dia 8 ao dia 16, celebrando, mas tendo essa experiência ao sentar na mesa com os nossos amados, para ter essa celebração de Senhor, obrigado pelo livramento, obrigado, Senhor, porque a morte está passando lá fora, mas a nossa casa não será atingida. A Páscoa esse ano vai ter tanto sentido, tanto significado, tanta importância, como sempre teve, Por que a gente não é um povo desvinculado a Israel? Então, peraí, Israel errou, e agora Deus precisou levantar outro povo. Ele não gosta mais de Israel. Então agora os crentes são um povo separado? Então quer dizer que a igreja é perfeita. Por que a igreja não subiu ainda se a igreja é perfeita? Não tem nada a ver. Nada a ver. Deus nos libertou para proclamarmos a sua salvação, a sua libertação, a sua justiça. E ninguém está aqui de passagem para ir para o céu, ser santo e perfeito para o resto da vida. Nós estamos aqui para deixar o céu descer, para trazer o reino, para trazer a glória de Deus para essa terra. E como é que vai fazer isso nesses tempos? As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nunca foi mais claro, Cristo em nós é a esperança da glória. Nunca foi tão claro, esse povo espera ansioso pela manifestação dos filhos que somos nós. Nunca foi tão claro um momento como esse. Estou trabalhando, eu não parei de trabalhar. E meus chefes estão lá e um deles é totalmente cético, assim. Eles acreditam em Deus, mas é bobagem. E Deus tem permitido que todos os dias no café da manhã a gente fale de Deus. Vai ver que foi por isso, foi para este momento que Deus me tirou de São Paulo. Vai ver que foi para este período que Deus me tirou daí e me trouxe para cá. Para que um homem como aquele entendesse Jesus, né? E todas as manhãs a gente fala de Deus. E um dos irmãos falou assim, cara, olha esse vídeo, que legal. Eu até postei no meu Face, compartilhei o que ele me mandou. E eu achei muito lindo. Sabe? E a gente tem podido falar de Jesus todos os dias. E aí a esposa dele acorda depois e ela é evangélica e você não sabe? Falei de Deus hoje pra ele e não sei o que. E a gente vai falar. E nós vamos falar de Deus e as pessoas vão ver Cristo em nós. E as pessoas vão ver que nós somos um povo livre. E as pessoas vão ver que nós somos livres do pecado. A gente não tem obrigação de falar sim para agradar ninguém. A gente não tem obrigação de falar sim para as coisas deste mundo. Nós não somos obrigados a compactuar com as coisas que estão acontecendo. Nós estamos aqui para que as pessoas vejam que dá para viver de maneira honesta sim, de maneira digna sim, de maneira honrada sim, sem se prostituir, sem nada disso e passar por aqui como Jesus passou. E essas são as marcas de Cristo que nós precisamos ter. Essas são as marcas de Cristo que as pessoas precisam evidenciar na nossa vida. Essa ira do Senhor, porque a gente brincou. É na avenida, gente zombando com Jesus Cristo e nós dentro da igreja negligenciando Jesus Cristo. E nós dentro das igrejas, não quero, não vou faltar, tô cansado, tô com sono, vou dormir. E a gente negligenciando Jesus. Então, essa ira precisa ser aplacada. O mal não vem do Senhor. Vem sim. Ele mandou Jonas ir para Nínive para falar o quê? Cansei daquela gente, hein? Ou eles se arrependem, ou já era para geral. E Jonas, foi eu que não vou dar esse recado, e se lascou todinho, e teve que dar o recado. Deus sempre promove um período de arrependimento antes de destruir uma nação. Abraão teve várias oportunidades. As pessoas têm a oportunidade de se arrepender. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou, e se eu achar um? Não, e se eu achar 50, o Senhor salva? E se Abraão insistindo com Deus, e se eu achar 10? E se eu achar 5? E se eu achar um? Deus foi avisando. Assim, tira só Ló que acabou, já era. Isso aqui está uma Sodoma e Gomorra. Eu me lembro, há uns anos atrás, 2008 talvez, nós fomos para uma igreja e a gente viu um profeta do Senhor, o Mike Shea, falar, ai de ti! E começou a falar de vários estados brasileiros, porque do mesmo jeito que Deus tinha mandado o Katrina em Nova Orleans, por causa do espírito de Sodoma e Gomorra, ele atingiria o Brasil. E ele atingiu, porque no ano seguinte,
Alguém já viu água acabar com Salvador, Rio de Janeiro? A gente ficou embaixo de água. E foi horrível. Itaipava despencando em água. E as regiões serranas do Rio de Janeiro embaixo d'água. O Senhor está cansado, irado da nossa falta de posicionamento e do pecado do povo. E sabe quem é o responsável pelo sangue desse povo lá fora? Nós. Porque nós conhecemos a verdade. E se nós vivermos a verdade, é a verdade quem vai libertar esse povo. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então, em nome de Jesus, que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas vidas. Que nós possamos ser agentes de milagre nessa geração. Que nós possamos mostrar para esse povo que existe um Deus que liberta. Porque eu tô cansada de entrar no Facebook e ver todo mundo afrontando a igreja. Essa semana, acho que foi minha tia, que me mandou um vídeo de um bruxo desafiando autoridades no mundo espiritual, autoridades cristãs. Ok que é uma autoridade assim, tanto quanto duvidosa. Mas não interessa, toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. Saul já era um zero à esquerda. Deus já não queria mais nada com ele. Davi teve chance de matar ele 3 vezes e não fez. Então quem somos nós para julgarmos outras autoridades que nós questionamos estar certas ou erradas? Não importa. E agora tem gente desafiando. Onde está a igreja que não fecha, que cura, que liberta, que faz isso? A igreja que cura e que liberta, meu querido, está no mesmo lugar, de joelho no chão. Quem nunca esteve nessa posição é quem não vai estar mesmo. É quem brincou a vida inteira. Que crente, até Satanás é. Muito mais do que nós. Agora, ser chamado de cristão, pegar a sua cruz e seguir Jesus, aí é outra coisa. Aí é outro papo. E é aí que a gente entra. Porque nós só somos chamados de cristãos porque nós pegamos a nossa cruz. Jesus só é o Cristo porque ele foi crucificado. Porque senão ele só ia ser mais um Jesus. E nós temos sido cristãos, temos pego a nossa cruz e seguido Jesus e cumprido o nosso chamado, que é fazer com que o reino de Deus seja implantado nessa terra. Então, em nome de Jesus, que nós possamos celebrar essa Páscoa com convicção da liberdade, porque nós somos chamados para ser livres, e nós somos libertos, e nós não somos mais escravos do pecado, e nós não somos mais escravos de coisíssima nenhuma. Satanás não tem poder sobre nós. Eu assisti esses dias novamente o filme de Paulo, Apóstolo. Nós assistimos o filme de Pedro. E a gente não tem ideia do que é perseguição, meus queridos. A gente não sabe o que é isso. Você sabe o que é ser tacado fogo vivo? Não! Tá tudo muito light pra gente. Tudo muito light. Então, em nome de Jesus, que a gente possa tomar a nossa cruz, seguir Jesus e fazer a nossa parte. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser o sacerdócio real de Deus, porque foi isso que ele nos chamou. Nós somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então, em nome de Jesus, que o reino seja estabelecido aqui, porque nós somos o sacerdócio real de Deus. E é para isso que nós somos livres, é para isso que nós somos livres, fomos libertos do nosso pecado. Que essa semana que vai entrar, a gente já entre com espírito de oração e de consagração. Nós já estamos consagrando, eu não sei quantos estão, mas nós já estamos deixando de assistir TV e baboseira. Aqui a gente assiste filme evangélico e ministração o dia inteiro. Irmãos, entrem no YouTube. Tem pregadores fantásticos. Douglas Gonçalves, Leandro Vieira, Luciano Subirá, Paulo Júnior. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Tem a gente. Entra no nosso canal. Reveja as ministrações do Pastor Leandro, Pastor Daniel. Tá tudo lá. Pastor Jair. Ouçam. Se enchem. Sejam cheios. Sejam cheios. Porque tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Tudo vai passar, menos a palavra. Se ela não estiver em nós, e nós não estivermos firmados nela, nesse período a gente começa a blasfemar. A gente vai começar a fazer igual o povo quando saiu do deserto no Egito. Ah, mas o pepino era melhor. Ah, mas aquilo era mais legal. Em nome de Jesus, não sejam esse povo murmurador, blasfemador. Não sejam.
Nesse período de crise, o que vai nos sustentar é o nosso fundamento, que é estar na rocha que é Jesus Cristo. Estejamos firmes e fundamentados na palavra. Depois do período de deserto, teve aprovação e Jesus venceu Satanás, sabe com o quê? Palavra. Nós estamos cheios de quê? De quê? De piada? De meme? Nós estamos cheios do quê? Precisamos estar cheios da palavra. Da palavra. É a nossa arma nesse tempo. É a palavra. Muitos vão vir aí. Eu respondi uns 3, julgando a igreja. No último, Deus falou assim: queridinha, você tá igualzinho Jó. Não te constitui minha advogada. Não preciso que você me defenda. Você não precisa disso. E aí eu resolvi, sabe? É mesmo. Sei o que eu tô fazendo, não é da minha conta. Jesus se defende sozinho. Deus é advogado, o outro é juiz. Pra que eu tô me metendo? Eu não faço parte da bancada do júri, eu não sou a promotora, eu não sou nada, nem advogado de defesa. Então, queridos, essas pessoas que estão falando vão ver em nós, esse Cristo. Vão ver em nós esse povo livre, que tem a liberdade para oferecer. Amém? Eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês entenderam, se ficou claro. Não tenham dúvidas sobre o jantar de Seder, nem sobre Pêssar. A gente vai falar um pouco mais disso. Eu vou estar colocando vídeos curtinhos. Vou estar fazendo os vídeos e vou estar pedindo para o Leandro Paixão, por favor, colocar no YouTube. E eu vou colocar aqui no IGVT. Sei lá, esse negocinho que põe vídeo. Para estar explicando como vai ser o jantar, o que significam as ervas amargas, por que nós vamos fazer, tudo em videozinhos de 2, 3 minutos, como que faz o matzá, o nosso pão, sem fermento, por que fermento não pode, e a gente já sabe, porque fermento simboliza o pecado, né? Então a gente não vai deixar fermentar nada disso nas nossas vidas, e nós vamos terminar, eu tenho certeza que no dia 16... quando a gente entregar o nosso último jantar de Páscoa, até queria conversar com o pastor Leandro, porque esse nosso jejum, teoricamente, termina domingo, né? E se me for permitido, a gente estender esse jejum até quarta-feira, dia 7, esse que a gente está fazendo de televisão e de programas ruins, e do dia 8 ao dia 16, a gente instaurar esse outro jejum, de ervas amargas, comer ervas amargas, se abster do fermento, né? E aí faz esse outro jejum no período da Páscoa, né? E a gente geralmente celebra a ceia na igreja e dessa vez nós vamos celebrar cada um com a sua família. O que também é importante para nós estarmos em comunhão e aprender a repartir o pão. E a gente vai entender também que quando ele fala fazer isso em memória de mim, ele não está falando da comida, ele está falando do repartir. Fazer isso é fazer isso e não comer. A gente vai aprender todas essas coisas. Porque toda vez que a gente reparte, a gente multiplica. Toda vez que a gente divide, a gente está multiplicando na vida do irmão. Toda vez que o Senhor deu graças e repartiu, houve uma multiplicação. Deu graças e partiu o pão e se multiplicou os pães e os peixes. Toda vez que ele deu graça e repartiu, houve multiplicação. E que nessa Páscoa a gente possa viver também esse milagre da multiplicação, ao darmos graças e repartir nesse momento que aparentemente pode ser um momento de escassez, porque alguns não podem trabalhar, outros isso, outros aquilo, mas que a gente entenda todos os atos do Senhor Jesus nesse momento, amém? Que seja um tempo de comunhão, que seja um tempo de crescimento. Eu rasguei um papel que eu não faço ideia do que seja, Senhor amado, para dar um exemplo. Eu quero crer que não era nada importante, porque senão eu tô na roça, né? Tá escrito o nome do meu pai, mas ele vai me perdoar em nome de Jesus, porque é tempo de perdão também, não é mesmo? Que o Senhor nos perdoe nesse momento. Amém? Alguma dúvida? Lígia, eu li o que você escreveu, eu vou postar sobre a Páscoa também, né? Di tá mandando lembrar que vai ter live de louvor e adoração amanhã às 8. Amanhã, 6 horas, live da oração. Eu quero avisar uma coisa. Me deram uma sugestão, eu gostei. Então, pastor Leandro, se você não gostar, você já me fala agora aqui.
tem mais gente para orar, não só nossos pastores, mas algumas outras pessoas que Deus tem colocado no nosso coração. Então, irmão, se prepara, porque pode ser que você esteja recebendo uma ligação. Ah, você vai entrar na live, entendeu? Como é que é? E em nome de Jesus, Satanás quis boicotar a gente hoje, que a internet parou todo mundo, geral, não entrava live de nada, não entrava nem a minha, nem a da Lília, nem a de ninguém, nem do nada, né? Aí a gente não conseguiu, mas amanhã, Cat, vou responder essa sua pergunta nos videozinhos, tá bom? É uma simbologia, mas a gente vai falar sobre ela depois. E aí a gente vai estar colocando 6 horas as pessoas para orarem. E quem for orar na live, tenta entrar uns minutinhos antes para testar. Não é para entrar 6 horas, tipo, é para entrar 5 para 6, para pôr a senha, para conseguir colocar e fazer tudo acontecer. Beleza? Estão em paz? Vocês ainda estão felizes na presença do Senhor? Mesmo trancafiados? Então eu vou orar pra gente encerrar esse momento. Amém? Pastora Rosinei está mandando beijos aqui. Pastor Jair deve estar pensando que papel foi que ela rasgou, mas Deus terá misericórdia da minha vida, né? Vai ter graça, Deus vai me dar graça. Fala pra eles que vai ter umas ministrações que a gente vai escrever, pra eles lerem. Amém, eles leem. O pastor Jair está falando que ele vai preparar mais algumas ministrações para enviar para vocês. E eu vou tentar salvar a live, porque da outra vez eu apertei o botão errado e não consegui salvar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse breve tempo, Senhor, mas que eu espero que tenha sido edificante na vida de cada um dos teus filhos, que tenha sido esclarecedor, Pai, e que eles possam entender e viver a experiência da Páscoa nas suas vidas, que eles possam viver essa experiência de libertação, que eles possam viver essa experiência, Senhor, de sentir, Pai, a dor que era ser escravo e a paz que é ser liberto, que eles tenham essa experiência todos os dias na vida deles e que eles possam estar diante de Ti, Senhor, que eles possam estar, Senhor amado, se consagrando, que seja um período de transformação, um período, Senhor amado, de confronto, um período, Senhor, onde o Senhor coloque cada um confrontado consigo mesmo, onde eles possam reconhecer as suas falhas, os seus erros e ser pessoas melhores. Espírito Santo, que cada um possa ter intimidade contigo, experiências particulares contigo, que cada um deles possam viver um momento impactante, que o Senhor possa dar sonhos de revelação, visão no meio da rua, que eles possam viver um período transformador e que eles saiam dessa quarentena que a gente não sabe quanto tempo vai durar, Pai, melhores, renovados, cheios da ousadia, temendo e tremendo diante de Ti, mas diante dos homens eles vão só resplandecer a glória, Pai. Porque nós estamos, Senhor amado, num período de guerra, de luta. Não é um período de férias e nem de brincadeira, é um período de guerra. Então, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos para que eles tenham as mãos adestradas para a batalha e que eles possam estar vivendo diante de Ti o melhor período da vida deles. Em nome de Jesus, amém. A pastora Rosinei tá assistindo um monte de filme e ela recomendou um aqui que eu não consigo entender. Mas que você vai postar. Eu vou postar, tá bom? Eu vou mandar pra vocês outro filme. Tem um já no grupo de jovens, no grupo do pessoal do Devocional, que eu falei pra eles assistirem e que a gente vai discutir no final de semana. Eu vou postar outro pra eles assistirem também. Então, vão participando. Quem não tá no grupo do Devocional e quiser participar, avisa. Fala com o Léo. O Léo põe vocês no grupo do Devocional e a gente vai trocando ideias, porque é um período que a gente precisa estar junto. Amém? Mais um recado? Não? Falem agora ou cale-se pelos próximos minutos. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Eu tô com saudade. Me liguem, me telefonem, me mandem mensagens. Vamos nos conversando, vamos nos falando. Glória a Deus. Deus abençoe.